Caros irmãos, queridas irmãs, neste 25º domingo do tempo comum, nós ouvimos a parábola do administrador desonesto. É uma parábola cuja conclusão pode causar alguma confusão, porque nós podemos ter a impressão de que Jesus está elogiando a desonestidade, quando na verdade Jesus elogia a esperteza, ou melhor dizendo, a prudência, porque essa é a palavra usada no texto original em grego, escrito por São Lucas, é a palavra frônesis, que traduzida para o latim é prudência. E a prudência é uma das 4 virtudes cardeais. Existem 7 virtudes fundamentais. As 3 virtudes teologais, que inclinam o nosso coração para Deus, porque uma virtude é uma boa inclinação do coração. Uma virtude faz a alma tender para o bem, ao contrário do vício, que faz a alma se inclinar para o mal, faz o coração tender para o mal. Então, nós temos as 3 virtudes teologais que nos unem a Deus e as 4 virtudes cardeais, que são as virtudes morais principais. Em torno delas se articulam todas as outras virtudes morais. As virtudes cardeais servem para nós nos orientarmos na nossa vida moral, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes. E elas são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência é a maior delas. A prudência é aquela virtude que nos ajuda a encontrar os meios adequados, os meios eficazes para atingirmos o fim que nós almejamos. Por exemplo, se eu quero pregar um prego na parede, eu não posso usar uma chave de fenda. Esse não é um meio adequado. Assim como se eu quero colocar um parafuso, eu não posso usar um martelo. Não é um meio adequado. A virtude da prudência nos indica os meios adequados para atingirmos o nosso fim, para alcançarmos o fim que nós almejamos, que nós buscamos. E é justamente isso que Jesus elogia, a prudência, ou, como diz o texto do lecionário, a esperteza daquele administrador desonesto. Imaginem que um empresário manda fazer uma auditoria na sua empresa e descobre que um funcionário está desviando verba, que ele está sendo roubado. Então, é o que acontece na parábola, o patrão chama esse empregado e diz: olha, eu vou acertar as contas com você, eu vou te demitir porque você está me roubando. E ele então se aproveita, o funcionário se aproveita do seu cargo para fazer um agrado a alguns ali alguns dos fornecedores daquela empresa, mandando anotarem um valor menor do que aquele que eles deviam, para que assim, quando ele fosse mandado embora, quem sabe conseguisse emprego em outro lugar, né, com essas pessoas a quem ele fez um favor, para que aquelas pessoas ficassem devendo um favor para ele. E o senhor, ou seja, o patrão, fica admirado com essa sagacidade, essa esperteza, essa prudência. Olha, eu não quero ter que mendigar, eu não quero ter que trabalhar, cavar, como diz ali, então eu vou fazer assim porque assim eu me garanto. E é por isso que Jesus conclui a parábola dizendo que os filhos deste século, deste mundo, são mais prudentes, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Porque vejam, quando as pessoas querem
poder, quando as pessoas querem dinheiro, quando as pessoas querem fama, quando as pessoas querem prazer, elas fazem de tudo para conseguirem o que elas querem. Uma pessoa avarenta, uma pessoa gananciosa, ela faz de tudo para enriquecer. Inclusive, recorre a meios ilícitos. Inclusive, comete injustiças, passa a perna nos outros. Como diz a primeira leitura de hoje, o profeta Amós denunciando aquelas pessoas que, para enriquecerem, usavam meios ilícitos para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, fazendo chantagem, né? Propina. E então, quando uma pessoa assim quer enriquecer, ela faz de tudo. Imaginem para assaltar um banco, né? Um grupo ali de criminosos decide assaltar um banco. Quanto planejamento é necessário, quantas precauções, quanta perseverança, porque de repente muita coisa começa a dar errado para conseguir aquilo que eles querem. O risco que correm. Ou mesmo se a gente pega o exemplo de um atleta. Esses atletas que treinam para competirem nas Olimpíadas. E eles têm uma vida extremamente austera, disciplinada, rigorosa. Uma dieta que, né, seria uma vida ascética e penitente. Então, porque vai competir, tem que manter o corpo em forma, então eles não podem tomar bebida alcoólica, não podem comer açúcar, carboidrato, uma dieta bem restrita, e se exercitam várias horas por dia para conseguirem um troféu, uma medalha, talvez um prêmio em dinheiro, mas sobretudo reconhecimento, fama, prestígio. Alguém que quer ser um pianista, que quer tocar um instrumento e passa horas ali se exercitando, né, treinando o seu instrumento. Uma bailarina, não sei se vocês já viram pé de bailarina profissional, né? Porque elas têm que dançar ali na ponta do dedão. Então, geralmente as bailarinas profissionais têm o pé todo deformado. Elas sentem muitas dores, porque você tem que sustentar o peso do corpo inteiro num dedo só. E horas e dias e anos de treinamento, de ensaio. E Jesus diz assim: os filhos da luz, os filhos deste mundo, eles são espertos nos seus negócios. Eles são prudentes, eles querem uma coisa, eles vão lá e fazem, eles se submetem a sacrifícios, a renúncias. E os filhos da luz? E nós que almejamos o reino dos céus, nós que dizemos que desejamos a santidade, nós que desejamos a vida eterna, estamos dispostos a fazer o quê? Estamos dispostos a fazer sacrifícios, renúncias, abrirmos mão de tantas coisas? Porque as pessoas aí no mundo fazem loucuras para obterem aquilo que elas desejam, para obterem um prazer, para obterem riquezas, poder. E nós, para alcançarmos o reino dos céus, estamos dispostos a quê? De repente, a gente acha difícil vir à missa no domingo, acha difícil fazer uma abstinência, um jejum, uma penitência. Ou, né, se a gente pensa lá no pessoal que passa horas na academia, né, eu quero ter um corpo malhado, fica todo dia, uma hora, 2 horas lá na academia, né, com aquela perseverança. E quanto tempo eu sou capaz de dedicar à oração diariamente, exercício espiritual, né? Se eu quero
progredir na vida espiritual, eu tenho que fazer exercício espiritual, eu tenho que rezar, que é o que São Paulo recomenda hoje na segunda leitura. Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Nós temos que exercitar a fé. Quem quer ter um corpo sarado, se submete a uma dieta, é disciplinado, faz os seus exercícios. E eu digo que quero a vida eterna, eu digo que quero a santidade, eu digo que amo a Deus e quero agradá-lo. E o que eu faço para alcançar esse fim? Por isso é que Jesus diz: os filhos deste século, os filhos deste mundo são mais prudentes, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Às vezes há mais dedicação para essas coisas do que para as coisas de Deus. E a conclusão de Jesus é: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Se eu pego a rodovia, ou eu vou para Campinas ou eu vou para Montemor. Não tem como ir para os dois lugares ao mesmo tempo. Servir ao dinheiro, claro que as pessoas em geral não querem o dinheiro pelo dinheiro, elas querem o dinheiro por aquilo que o dinheiro pode proporcionar a elas, né? Então, porque o dinheiro pode proporcionar bem-estar, conforto, bem-estar material, né? Conforto, poder, prestígio, prazeres, ou servir a Deus ou servir ao dinheiro, ou o nosso foco, porque essas pessoas, né, uma pessoa avarenta, ou uma pessoa que busca fama, poder, ela é focada, ela tem uma meta, ela tem um objetivo, e ela não tira os olhos desse objetivo, e ela procura os meios mais adequados para atingir aquele fim. Se eu quero servir a Deus, então eu tenho que buscar os meios adequados, ter foco. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. É aquela fidelidade nas pequenas coisas, do dia a dia. É aí que nós vamos demonstrando nosso amor a Deus e progredindo na graça, sendo constantes, sendo perseverantes. A nossa vida habitual de oração, a regularidade, né? É assim que nós vamos progredindo, um pouco a cada dia, sendo fiéis nas pequenas coisas, e Deus vai nos confiando mais, e Deus vai exigindo mais de nós e vai nos dando mais também, conforme nós vamos correspondendo. É assim que os treinadores fazem. Você começa com pouco, né? A pessoa não entra na academia e já levanta 100 quilos no primeiro dia. Vai aos pouquinhos, vai aprendendo. Vai aprender um instrumento, começa a aprender as notinhas, né? E assim vai. Então nós também podemos ir progredindo na vida espiritual, no amor a Deus, se nós formos perseverantes, se nós formos constantes e fiéis nas pequenas coisas. Um dia depois do outro, todos os dias, se nós tivermos o foco, se nós tivermos a prudência de mirar no nosso objetivo, no nosso fim sobrenatural que é Deus, se nós desejarmos de todo o nosso coração, com entusiasmo, com empenho. Então vamos pedir a Jesus, neste 25º domingo do tempo comum, nesta Santa Missa, peçamos a Ele sabedoria, prudência, coragem, para nós nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos às coisas de Deus e termos aquela esperteza
de renunciarmos a tantas coisas. Outro dia nós lemos Jesus dizendo no Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Precisa renunciar a tudo que tem. Quanta gente renuncia a si mesmo para viver uma aventura, para viver o seu pecado. Renuncia a si mesmo, renuncia a sua história, renuncia a sua família, renuncia a sua dignidade por causa de um prazer. E nós não somos capazes de renunciar a nada por causa de Jesus. Então vamos pedir a Ele que nos dê essa coragem, essa esperteza, essa sagacidade, essa prudência de mirar nele e, com desejo, alcançarmos a meta que nos é proposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.